Fala. Fala, investidores. Fala, Fábio. Valeu. Já vou chamar a Cris. Hoje vamos fazer uma livezinha bem legal aqui. Boa noite, Fábio. Como é que tá, meu amigo? Tudo jóia? O Fábio foi o primeiro aí a aparecer. Vou guardar um pouquinho aqui a Cris. Hoje vamos falar com uma super analista de investimentos, influencer. Eu acho que vai ser bem legal essa livezinha, hein? Aposto que tem uma galera aí que conhece a Cris. Eu não conheço ela pessoalmente. Olha a Cris. Oi, Cris. Então, pessoal que tá chegando aí, vou fazer uma live bem legal com a Cris, uma guria aqui da minha terra, e eu vou tentar falar o nome dela. Não é fácil. Ela já vai entrar e vai ver e vai me corrigir. A Cristiane Fensterseifer. É difícil. É difícil de pronunciar. Mais conhecida como Cris Invest. A Cris é analista de investimentos, CNPI, gestora de fundos e consultora CVM. A Cris tem mais de 15 anos aí de experiência no mercado financeiro, é formada em administração e ciências contábeis pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A Cris já passou por um monte de lugares, incluindo aí alguns bem conhecidos, como a Speech e a Empíricos. Quem nunca ouviu falar da Empíricos? Não é mesmo? Então eu vou chamar a Cris e ela vai estar falando um pouco dessa super trajetória dela, assim, impressionante mesmo. Uma menina jovem com tamanha bagagem nas costas. Então, deixar a Cris entrar aí. Já provei aqui, às vezes o Instagram dá uns dribles na gente aí. Passa com a bola pelo... Olha aí. Oi, Cris. Olá, tudo bom? Boa noite. Tudo bem? Tudo bem por aí. Prazer estar falando contigo pessoalmente pela primeira vez, junto aí com os nossos amigos aí que nos acompanham nas redes sociais. E já agradeço pela menina, né? Porque a menina jovem já agradecendo aí por esse. Depois de uma idade, a gente fica assim, feliz até, porque agora tá todo mundo só me chama de senhora na rua. Então. Mas, olha, vou dizer uma coisa. Eu te chamei de menina porque eu sou capaz de jogar metade da minha carteira de investimentos, que eu sou mais velho que tu. Não precisa revelar a tua idade. Não, eu tô com 37 já. Ganhei fácil. Não dá. Ganho. Ganhei fácil. Não tem como, né? Toda essa, que nem tu falou, todo esse tempo aí trabalhando vários lugares e tal. Pois é. É muito tempo de trabalho. Ô, Cris, então vamos começar assim, ó. Te apresenta, fala um pouquinho de ti, tá? Conta como é que começou essa tua trajetória, assim, incrível, sabe? Uma pessoa com a tua idade, já ter acumulado tanta experiência aí no mercado financeiro. Então começa te apresentando e, por favor, me diz se eu pronunciei certo o teu sobrenome, porque não é fácil de falar. Sim, é Cristiane Fensterseifer. Parece complicado, mas assim, é bem se ler na íntegra, né? Exatamente a forma como se deve pronunciar, que é muito extenso. Assim, eu costumo dizer para as pessoas, divide em dois, Fenster e Seifer, que vai dar tudo certo. Assim, se dividir ao meio, ler na íntegra, vai estar perfeito. Boa, aí ó, pronto. Não vou mais errar agora. Tá tudo certo. Mas, enfim, falando um pouquinho da minha trajetória, eu comecei de fato muito cedo a trabalhar no mercado financeiro. Eu comecei como estagiária. Na época, a corretora se chamava Geração Futuro. Era bastante forte no sul do Brasil. Na verdade, ela não era do sul do Brasil, até algumas pessoas pensavam que sim, mas ela era uma empresa que foi formada pela união da Geração em São Paulo com a Futuro na época lá.
no Rio de Janeiro, então tinha escritórios, né, no Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, uma atuação assim quase que nacional, digamos assim, né, para aquela época. E aí eu entrei lá em 2006 como estagiária e fiquei lá 12 anos, saí em 2017. E nesse meio tempo, em 2012, a Brasil Plural, que é um banco de investimentos carioca, comprou a Geração Futuro. Hoje, inclusive, depois eles mudaram o nome, se chama Genial Investimentos, que é, digamos assim, o que surgiu depois, né? Do rebranding, mudou de donos e tudo mais. Mas eu fiquei lá, então, 12 anos. E saindo de lá, eu ainda trabalhei, tive algumas experiências fora do mercado financeiro. Eu trabalhei na Prefeitura de Porto Alegre, ali na Secretaria de Parcerias Estratégicas, que e lá eu fazia modelagem financeira para licitações. A gente fez licitações de paradas de ônibus para iniciativa privada, né? São as PPPs, aquelas parcerias público-privadas, para placas de rua, relógios de rua, algumas praças também, ali o Parque Harmonia. Então eu trabalhei nisso. Trabalhei no Family Office também do Zafari, um curto período, e depois eu fui para as casas de análise, né? Como você mencionou, trabalhei na Speech, dentro do grupo XP, e depois trabalhei na Empíricos, que depois, enquanto eu ainda estava lá, foi comprada pelo BTG, né? Hoje faz parte do BTG. E aí, quando eu saí da Empíricos, em 2020, 2022. Quando eu saí em 2022, eu decidi fazer aí uma carreira solo, né? Ficar independente, como a gente gosta de falar. Porque a gente fala, eu e os poucos analistas independentes, né, que já estão aí surgindo, digamos assim, a gente gosta de falar independente porque talvez para quem trabalha no mercado financeiro é um conceito muito simples de entender, mas para quem é de fora, não tanto, né? Porque o que acontece? As researches, as casas de análise, elas surgiram muito justamente com essa ideia de ser um ente que não era ligado a nenhuma corretora, nenhum banco, a nada, né, assim, de instituição financeira, para que dessa forma o cliente tivesse a total certeza, digamos assim, que não há nenhum conflito de interesse nas recomendações. Essa era a ideia, né? Mas o que aconteceu é que, claro, as empresas foram crescendo, muitas se tornaram corretoras ou foram adquiridas por outros bancos ou corretoras, e porque se tornaram muito grandes. Então, quando eu decidi ficar como analista independente, a minha decisão foi justamente por isso, por trabalhar sem vínculo, né, com nenhuma corretora ou banco. Então, por exemplo, as minhas recomendações que eu passo para os clientes lá no Invest 10, eles podem executar aonde eles quiserem, na corretora que eles quiserem. Inclusive, eles, em geral, têm o seu assessor de investimentos, tem o gerente do banco, seja lá quem for que atende eles em cada instituição, e eles podem, de posse aí das minhas recomendações, das assinaturas, executar essas recomendações onde eles quiserem. E a ideia disso é justamente que, sendo independente, o único motivador, digamos assim, do meu trabalho, por não ser comissionada em cima, né, de nenhum produto, como algumas vezes as instituições são, é procurar aqueles que eu entendo, depois do meu estudo, serem aí as melhores oportunidades de investimentos, os potenciais melhores. Claro, também a questão do risco é avaliada, né? Não adianta só ter potencial, é um risco muito alto. Mas é mais ou menos por aí a minha trajetória e o que eu faço hoje, né? Então, hoje eu sou analista de investimentos, gestora, consultora, tenho todas essas certificações e atuo de forma independente. Eu tenho um site que se chama www.invest10, invest com e 10.com.br, 10 é o número mesmo. E lá eu tenho assinaturas de investimentos, também faço consultoria para alguns clientes. Legal. Cris, olha só, tu falou aí de certificações e eu queria falar sobre elas porque, assim, a gente vê muito hoje na internet influenciadores. Tu também é uma influenciadora, mas tu é uma influenciadora certificada. É essa analogia que eu quero fazer. A gente tem muitos certificadores, influenciadores, que ficam fazendo
recomendações sem qualquer responsabilidade na internet hoje. E tu é uma pessoa que tem certificações e tem propriedade e autoridade, principalmente, para fazer recomendações. Tu é certificada e tu é uma pessoa que efetivamente pode estar fazendo esse tipo de trabalho, enquanto esses outros influenciadores, youtubers e tudo mais por aí não poderiam, né? Não existe uma fiscalização muito rígida em cima disso, mas a gente entende que quando tu faz uma recomendação, é algo muito sério, né, Cris? Tu pode... É o dinheiro daquela pessoa que está ali confiando em ti, que está em jogo, e às vezes as pessoas, por desconhecerem seus próprios perfis de risco, acabam colocando um dinheiro que eles não poderiam estar colocando ali naquele investimento, que tampouco foi avalizado por alguém certificado e com conhecimento técnico, né, ou fundamentalista, para fazer aquela recomendação, né? Então eu queria ressaltar aqui essas certificações que tu tem, que eu acho de extrema importância. Eu sou um cara também que busco certificações e queria que tu desse uma opinião. Como é que tu enxerga esse monte de gente que tem hoje pela internet fazendo recomendações? Como é que a Cris, que é certificada, que tem aí 15 anos de experiência e bagagem no mercado financeiro, se sente tendo que competir com essas pessoas, sabe? De certa forma, né? Esse negócio da recomendação, da certificação, quando eu comecei a publicar na internet, né, é que eu fiz o caminho talvez o inverso, né, do que são muitos desses influencers. Eu vim da carreira ali de analista, né, que em geral, inclusive pelo perfil, são pessoas bem estudiosas, assim, e até inclusive também sou. Mas muitas vezes são pessoas menos que nem gostam muito de se expor, né? De conversa, assim, de fazer essa parte mais comercial, que é falar com o grande público, vídeos e etc, né? Mas eu sempre tive isso, né? Sempre fui bastante comunicativa. E quando eu saí da Geração Futura, eu comecei a... na verdade, tinha saído ali depois de 12 anos e eu queria continuar me comunicando, falando de investimento com as pessoas. Foi algo que surgiu da minha necessidade de me comunicar, mais do que com um grande propósito de virar uma influencer, né? Naquele momento ali, ainda não tinha muito isso, né? Eu tinha o quê? O Instagram, que era utilizado até mais para fins pessoais pela maior parte das pessoas, depois a coisa foi até crescendo ali naqueles mais profissional, como ferramenta de venda. Mas naquele momento era uma rede social, que nem surgiu o Facebook, as pessoas usavam mais ali entre os conhecidos, né? Entre quem elas conheciam e como rede social. E aí eu tinha muito essa necessidade de continuar, de ampliar o debate, digamos assim. E nesse contexto de ampliar o debate, eu acho que o papel dos influencers, mesmo os que não são analistas, não são certificados, é super importante, né? Eu acho que é válido, também não desmereço, né? Por quê? Porque eu acredito que o nosso mercado ele é tão pequeno e tão desconhecido que qualquer esforço de comunicação e de aumentar o conhecimento das pessoas é muito válido. Claro que dentro disso a gente pode ter pessoas que às vezes não têm a certificação, mas que são idôneas, têm boa vontade e pesquisam e estudam, né? Mesmo sem ser uma analista de investimentos, mas que vão prestar informações assim, que são corretas, idôneas. E sempre tem, né, as pessoas aí que são mais mal intencionadas ou menos comprometidas, mais irresponsáveis, talvez, com a mensagem que estão passando. Sobre o que a gente pode, o que eu acho que é legal falar para as pessoas. Tem sim as pessoas que não são certificadas. Eu acho que isso não as desqualifica para falar de finanças pessoais, de investimentos. O que a CVM diz, né, sobre recomendações. Quando uma pessoa fala assim, qualquer pessoa pode entrar na rede social dela, ela não precisa ser uma analista para dizer assim, eu comprei Petrobras porque eu acho que a empresa... Eu estou fazendo aqui um exemplo, tá? Eu comprei Petrobras porque eu acho que a empresa é muito boa, eu gosto muito do momento da Petrobras e eu quero investir em petróleo. Qualquer pessoa pode falar isso, até porque a gente tem a liberdade de expressão. Então, a gente jamais poderia impedir as pessoas
de falarem as suas opiniões sobre alguns ativos financeiros. E muito menos, né, a pessoa para falar de finanças, ela também não precisa ser certificada. Tive professores de finanças que sabem muito e não eram certificados e eles estão aptos a falar sobre finanças, investimentos e tudo mais. Qual é a diferença das recomendações, né? Pela regra da CVM, portanto, só pode cobrar por um serviço de recomendação quem é analista. E aí que está a grande diferença. Então, que as pessoas que estão nos assistindo saibam, né? Que quando elas veem ali alguém que não é certificado dar uma opinião, é apenas uma opinião, né? E uma pessoa que está dando apenas uma opinião e não é certificada, ela não pode cobrar por essa opinião. Porque é assim uma coisa que não tem um respaldo de certificação. Né? Seria talvez alguém falar assim, comer açúcar, trazendo para outra área, né? Qualquer um pode abrir seu Instagram e falar, comer açúcar vai aumentar a sua glicose, você pode ter diabetes no futuro. Mas só pode te recomendar um remédio, não sei o que, a pessoa que é médica e tal, e que tem aquela, né? Não pode ser qualquer pessoa ir lá e prescrever um remédio. Então, o analista de investimentos, tal como o médico pode prescrever um remédio, o analista ele pode recomendar os investimentos, e essa é a diferença. Então, para os meus clientes ali, eu tenho, de fato, recomendações. Eu estou recomendando, compre tal ativo, venda tal ativo. Não é só uma opinião, é uma recomendação, né? Eu estou fazendo um estudo e recomendando. Então, assim, eu acho... Tá assinando aquela... eu acho assim, a gente não deve... Eu me coloco, assim, no lugar do regulador também, assim, e eu não acho que a gente deva reprimir ou desestimular o debate que ainda é muito pequeno sobre finanças, investimentos e tudo mais. Eu acho mais que tem que conter as fraudes, né? A pessoa que tá ali fazendo uma pirâmide, pô, tá enganando os outros, né? Isso sim, isso é problemático. Não, concordo, a tua analogia foi ótima, inclusive alguém ali escreveu também, o Fábio, excelente analogia. E, assim, tu conseguiu resumir o que eu penso, mas eu não tinha conseguido colocar dessa maneira. Opinião é uma coisa, né? Recomendar e cobrar por aquilo alguém que não tem a certificação é que nem tu ir num médico que não tem formação naquilo e te recomendar remédio, né? É tão grave quanto, né? E a gente está falando de saúde financeira, né? A pessoa pode, né, enfim, colocar um dinheiro em algo que ela não poderia perder e causar, assim, um mal muito grande à sua família, né? Já gerou literalmente suicídios, né? Se a pessoa faz, já aconteceu mais de um caso, vários casos, né? A pessoa fazer uma coisa muito fora aí, né? Muito arriscada, perder o dinheiro da família, etc, e até se matar. Então, assim, até vale a analogia, né? Saúde financeira, bom, acho que todo mundo aqui sabe o estresse que é o cara não ter dinheiro, né? O cara estraga a saúde mesmo. Cara, eu tenho falado muito sobre isso, assim, porque as pessoas, muitas não se dão conta que boa parte dos seus problemas, das suas insatisfações e frustrações na vida, elas estão relacionadas a uma má gestão das finanças. Mas as pessoas parecem que isso não é, porque dinheiro não traz felicidade, porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai viver, temos que gastar o dinheiro agora, e vivem sempre correndo atrás do rabo, e estão sempre infelizes, estão infelizes nos seus trabalhos, e acham que... E às vezes eu faço até uma pergunta e digo assim, tu tá infeliz no teu trabalho? Então é porque tu tá ganhando mal? Não, tô cansado de fazer o que eu faço. E se teu chefe chegasse ali e te propusesse dobrar o teu salário, será que tu não ia ficar feliz no teu trabalho? Então são coisas que as pessoas às vezes não querem conversar. Dinheiro é algo que traz desconforto, né? Quando as pessoas não estão bem consigo, a sua saúde financeira não anda bem, as pessoas meio que não querem falar sobre dinheiro e acabam culpando outros aspectos das suas vidas, colocam culpas em outras pessoas, né? Então, sim, dinheiro proporciona bem-estar, né? Eu gosto de falar muito disso e eu tenho certeza, irrito muitas pessoas, inclusive psicólogos e tudo mais, mas eu acredito que sim, dinheiro, claro que ele não pode comprar a felicidade, mas a felicidade é algo que é finito. Ninguém é feliz o tempo inteiro, né? Então, sim, a gente consegue comprar momentos felizes e trazer mais bem-estar às nossas vidas, né? Inclusive, a gente pode melhorar a nossa saúde também, tendo recursos para isso, né? Enfim. Uhum. Mas, Cris, me fala uma coisa aqui, ó. Eu vi que tu foi citada, inclusive, entre os maiores influenciadores de finanças, né, no Brasil. Eu achei muito bacana isso, né? Porque o mercado financeiro que a gente vê, né, o que a gente vê que são influenciadores, enfim, e pessoas que a gente segue, na sua maioria são homens, né? Assim, Uhum.
E eu vi nessa pesquisa que 12% são mulheres dentro dos influenciadores que abordam o tema finanças. Então, como é que tu te sente nesse universo de homens, assim? Como é que a Cris se sente? Como é que é a Cris num universo dominantemente masculino? Eu acho que isso nunca foi uma questão que me incomodou, né? Assim, sempre, desde que eu entrei no mercado financeiro, eu me lembro que no setor de análise ali da geração, quando eu entrei, chegou a ter 11 pessoas. Por muito tempo eu era a única mulher também ali. E nunca foi algo que me incomodou. Eu sempre me senti muito confortável, assim, de trabalhar e sempre vi meus colegas de igual para igual e nunca tive um desconforto quanto a isso. Agora, é claro, né? É óbvio que isso é muito ruim na medida em que eu acredito que tem poucos exemplos para as mulheres se inspirarem, né? Eu acho que muito isso, assim, porque geralmente as carreiras, elas seguem inspiração de alguém, né? Um parente, alguém da família, um irmão, primo, amigo, conhecido. Então, eu acho que acaba que com poucas mulheres no mercado financeiro não tem tanto estímulo, né? E eu acho que isso é um troço bem histórico, assim. Se pegar a geração da minha mãe, assim, que extremamente inteligente, né? Na época dela, as mulheres eram muito incentivadas a ser professoras, assim, né? E até a minha mãe sempre me disse, pô, talvez eu pudesse ter pego uma profissão mais bem remunerada, porque a gente sabe que professora, às vezes é a melhor professora do mundo, é uma profissão que não é bem remunerada no Brasil, infelizmente, né? Sim. E acaba que eu acho que a carreira do mercado financeiro é uma profissão muito bem remunerada no mundo, né? Então é uma pena que a gente não tenha tantas mulheres. Eu acho que é uma questão mais cultural, assim, que vai acabar se igualando, né? Só que demora muito tempo, né? Até vai aumentando bem aos pouquinhos. Então, assim, eu acho que eu nunca me senti pessoalmente desconfortável com isso. Mas eu acho que para muitas pessoas é desconfortável estar num lugar onde é minoria, né, onde não se vê representada em outros colegas, e isso atrapalha no dia a dia do crescimento. E o outro ponto é que, claro, né, eu acho que assim, um ambiente mais masculino, vai ter homens que não são machistas, vai ter homens que são machistas, vai ter alguns que não têm preconceito e outros que estão, uns que, assim, cada pessoa vai pensar de uma maneira. E aí acaba que eu acho que quando a gente pensa em crescimento na carreira, muitas vezes fica dificultado para as mulheres. Até às vezes eu acho mais porque assim, se todos os teus chefes, essa é uma visão minha, tá? As pessoas tendem como que diz assim, a conviver mais com aquelas pessoas que têm mais afinidade, né? Então, assim, o cara sai, faz happy hour com os caras do escritório, joga futebol com os caras do escritório, e aí acaba que, muitas vezes, para a mulher, ela acaba perdendo um pouco desse nível de convivência que ajuda muito na carreira. Ajuda com novos clientes, ajuda com as relações ali para ser promovido. Então, acho que tudo isso não é só preconceito contra promover. É mais porque o meio ambiente sendo mais masculino, né? Pô, qual é é o campeonato de futebol. Mas tem feminino. Pô, mas como é que é a participação? Sabe assim, então quem sabe a gente faz um campeonato de, sei lá, entendeu? Maquiagem. Não sei, entendeu? Mas assim, os gostos, né? Os interesses, a convivência acaba sendo mais masculino. Isso dificulta muito, na minha opinião, para o crescimento da mulher no mercado corporativo como um todo, não só no mercado financeiro. Inclusive, esse foi um dos motivos pelo qual eu resolvi empreender. Porque não é que eu não conseguisse subir na carreira, mas acho muito difícil. Eu acho que é difícil para todo mundo, né? Quando tu chega num certo patamar e quer ir para cima daquele patamar, não é que tu não cresça, tu chega. Mas se tu quer ir mais do que aquele patamar,
é mais difícil para todo mundo. E eu acho que para mulheres é um pouco mais difícil ainda, né? Tanto é que quando a gente vê assim, os percentuais em conselho, em diretoria, em presidência, aí é muito menor. Tem muita empresa que diz assim, vou pegar a Renner, tá? 70% das nossas funcionárias são mulheres. Acho que uma vez tá desatualizado esse meu dado, né? Faz um tempo atrás. Eu lembro que eu li. E daí eu pensei assim, bom, mas 70% do conselho, da diretoria são mulheres? Não, né? É o pessoal da loja ali. Sim. Então, assim, até já faço um disclaimer aqui, esse número pode estar desatualizado, mas assim, a ideia Qual geral ponto é, é esse? aí, o ponto é, né? Quanto mais tu sobe na hierarquia, menos mulheres tem. E isso é uma coisa muito ruim. Então, também é um dos motivos pelo qual eu decidi, não, então agora eu vou empreender, porque aí é meritocracia na veia, né? Assim, é o que eu faço, é o meu desempenho e é o meu retorno. Assim, não tenho a quem compara. Só eu mesmo. Oh, que legal, que legal. Pessoal, fazendo só uma pausa aqui, só para falar aí para quem entrou aí, mas está chegando agora. Eu estou falando com a Cris Fenster-Seifer, acho que eu falei certo agora. A Cris é analista de investimentos, é consultora de investimentos. A Cris é a consultora CVM, gestora de fundos de investimento, com todas as certificações que vocês podem imaginar, 15 anos de experiência no mercado financeiro. A Cris é influencer, uma das mais citadas, aí, mais lembradas influencers no mundo financeiro, mesmo sendo uma mulher no meio de tantos homens. E, Cris, a gente chegou num ponto aqui que o pessoal deve estar querendo saber o que a analista Cris agora está enxergando de oportunidades no mercado. Vamos começar agora a falar o que o pessoal quer ouvir, né? Porque a Bolsa aí andou meio minguando aí nos últimos 2 anos, né? A taxa Selic subindo, pessoal migrando para renda fixa pagando bem, enfim, é aquele movimento natural que a gente está careca de saber. E de agosto aí desse ano para cá, os cortes da Selic vêm acontecendo e os holofotes parecem estar se voltando novamente para a Bolsa, ativos de risco, e que é uma das tuas maiores especialidades é detectar boas oportunidades de investimento em ações. Então, o que a Cris está enxergando aí de oportunidades para 2024? Quais setores tu está mais otimista? Será que tu pode falar um pouquinho, dar uma palhinha aí da Cris analista agora? Claro, sim. Bom, eu acho que para começar a gente pode pensar aí que o Ibovespa subiu, tá? Mas ele foi muito. O Ibovespa, como você mencionou, né? Veio aí de uma crise desde que a Selic começou a subir, né? A Selic passou de 2% para mais de 13%. Então, nesse momento todo, como é natural se esperar, a Bolsa sofreu. Esse ano, mais especificamente, a gente viu uma recuperação super boa da Bolsa, né? Apesar aí da troca política que era temida por muitos, na questão do desempenho do mercado, a gente viu a Bolsa se recuperar. Mas ela foi muito puxada pelas large caps, pela Petrobras, Vale, bancos, né? Então a gente vê aí o Ibovespa, por exemplo, até tô com os números aqui. Se a gente pegar aí no ano, o Ibovespa sobe 15% e o índice de small caps, que reúne as small caps, sobe 9%. Então, Poxa. assim, tá bem para trás. E isso é um comportamento que não é esperado no longo prazo, porque no longo prazo as small caps tendem a subir mais do que o Ibovespa. Então, a gente tem aí a combinação de duas coisas, né? Primeiro, o Ibovespa subindo mais no curto prazo do que as small caps. E isso é normal. Por quê? Porque quando o fluxo volta para os emergentes, e aí a gente tem que pensar muito que a bolsa está subindo muito por conta dos Estados Unidos, muito mais do que por conta do Brasil. Não é por causa do governo, não é por causa de nada disso. É porque a gente teve uma mudança, os Estados Unidos subiu a taxa de juros, a inflação estava resiliente, agora, começou a melhorar a inflação lá, e aí o mercado, que antes estava achando que o Fed ia baixar juros em maio, já antecipou para março. Então, como a bolsa antecipa tudo, né? Março é logo ali, é dobrando a esquina. Então, assim, isso tudo fez as bolsas lá subirem, as bolsas aqui subirem e o gringo começar a olhar emergentes, né? E o Brasil é um mercado emergente. Vem o fluxo. O fluxo do gringo, ele vem para aquelas empresas muito líquidas, muito grandes, e aí isso faz subir o Ibovespa, que é
tem muito peso dessas empresas grandes. Banco do Brasil, Petrobras, né, Vale, e bancos, né, Itaú, Bradesco, Bancões. Num segundo momento, e num prazo um pouco maior, o fluxo começa a ir para as empresas que ficaram para trás. Poxa, o que tem montado ainda? Cadê a oportunidade? Onde que ainda, né? Pô, tal empresa subiu. E a gente está falando aí, por exemplo, de Banco do Brasil subindo 70% no ano. Sabe? 70% numa empresa gigante, o Banco do Brasil. E assim a gente, se pegar aqui o Ibovespa, eu tenho aqui o desempenho da composição, pegar aqui a Petrobras, subiu 81%, né? Então, assim, isso, Itaú subiu 30%, Bradesco 13% e o Banco do Brasil 69%. Essa é a alta do Ibovespa esse ano. Mas, quando a gente pega nas small caps, não, né? Elas não, tem muita small cap que ainda não está subindo no ano. Então, assim, eu acho, né, que a grande oportunidade agora está em small caps, porque elas tendem a subir mais do que as empresas grandes. É natural que o fluxo venha primeiro para as grandes e depois venha para as pequenas. Então, assim, a gente ainda tem essas outras empresas que não subiram tanto quanto o Petrobras, Banco do Brasil. E, de fato, se continuar o que a gente está vendo do comportamento da inflação e possivelmente queda dos juros americanos antecipada para março, aí sim, a gente continua vendo esse fluxo, procurando novas oportunidades ao redor do mundo. E aí a gente tem aquela coisa. Estados Unidos o gringo olha para os emergentes, né? China está numa crise imobiliária braba, né? As duas maiores incorporadoras praticamente quebradas. O governo lançando estímulo, mas os dados seguem fracos. O consumidor não está querendo comprar imóveis porque sabe que os preços estão caindo, que as construtoras não estão entregando na data, que estão endividadas, podem quebrar. E que o governo está dando cada vez mais estímulos, então eles estão esperando o preço cair mesmo. E aí, o mercado chinês, então, que é o principal emergente, não está lá aquelas coisas. Argentina, crise, né? Agora mudou e talvez tenha uma perspectiva, mas ainda está numa situação brava de economia. A gente mal sabe qual vai ser o plano, se vai dar certo. Eu tô olhando os BRICS aqui, né? Brasil, Rússia em guerra com a Ucrânia, sanções, muito complicado. Aí tem Índia e México, que são países aí que estão mais caros em múltiplos em comparação ao Brasil. E tem o Brasil que todos os seus problemas está tentando endereçar, né? Tem a reforma tributária sendo discutida, tem aí um arcabouço fiscal novo que existe, né? O arcabouço passou, tem talvez uma intenção assim, né, demonstrada ali de seguir alguma coisa, apesar dos pesares. Então o Brasil pode ser sim um destino para esse dinheiro aí que venha para emergentes, né? E aí vamos olhar aí num segundo momento para as small caps. Então são as empresas que eu gosto mais, tá? E aí tem várias, né? Tem várias small caps, assim. Eu gosto muito aí de falar alguns nomes aqui. Acho que Grendene tá super descontada, ninguém tá olhando, balanço super forte. Eu gosto de Irani também, uma empresa descontada. E várias, Tegma, saindo das small caps, a Blau é uma empresa interessante também de medicamentos, está super descontada em múltiplos. Gosto. E aí, saindo das small caps, eu acho que algum tipo de varejo, não todos, não gosto desse varejo, tipo Magalu, Casas Bahia, que concorre muito com o Mercado Livre e Amazon, mas acho que Renner, por exemplo, ficou muito para trás, ela não subiu como a C&A. Eu tinha C&A na carteira e foi a ação que mais subiu esse ano. Aí recomendei vender agora, botar esse dinheiro no bolso, os clientes. Mas, por exemplo, a Renner não andou. Enquanto que a C&A e a Riachuelo andavam, a Renner não andou. E ela tá com o balanço super forte, né? Não tá endividada. Então, assim, gosto muito da Renner. E o Haddad anda falando aí em taxar compras abaixo de $50, o que pode ajudar muito as empresas aí como ela, porque aí diminui a concorrência com a Shein, né, com a chinesa aí, que é o grande temor. Então, assim, acho que falei vários nomes, né, mas aí poderíamos entrar em... Tudo anotado. O pessoal pegou a canetinha e já anotou tudo.
Boa. Ô, Cris, deixa eu te perguntar. Eu li também num post teu algo que eu achei muito bacana. A gente sabe, né, que tem muita gente que gosta de fazer as suas próprias análises, né? Tem um conhecimento limitado, tem outras pessoas que gostam de estudar, gostam de ler, gostam de analisar muito por múltiplos, né? Que é a maneira talvez mais fácil de analisar uma empresa, porque os múltiplos estão aí, né? A gente consegue acesso a esses dados na internet e formulinhas, né, de PL e tudo mais, dividend yield, essas coisas todas. Mas o povo aqui também tem analisado muito, tentado ler cenário macroeconômico e político para identificar um ponto de entrada, né, em ações. E eu vi que tu vai muito de encontro a isso, dizendo que o pessoal perde muito tempo tentando analisar cenário macro e político e esquece de analisar o que realmente importa, a saúde das empresas, né? Isso. Tu vê que agora eu falei um monte de macro, né? Eu postei lá no meu Twitter. Aliás, quem quiser me seguir, né? Eu tenho o Instagram aqui, que é @crisinvest, e tem o Twitter, que também é igual, @crisinvest. Eu postei isso, né? Que eu acho engraçado que o pessoal só fala de macro, né? Macro, macro, macro. Só que muitas vezes o macro acaba, assim, levando a erros absurdos. Por exemplo, né? Macro e política, né? Agora vai entrar, ganhou no Brasil um candidato à esquerda. A esquerda, tradicionalmente, é ruim para o mercado financeiro, as políticas, etc, etc, né? Aí o cara compra dólar, vende bolsa. Pô, foi o pior trade esse ano, né? A bolsa, a gente acabou de falar que subiu um monte, o dólar caiu. Então, não fez sentido, né? E aí até alguém comentou ali no meu post e disse assim, o certo é ignorar o macro. Eu não diria isso, né? Eu acabei de falar um monte de macro aqui. Eu acho assim que a gente tem que olhar o macro, mas a decisão de investimento tem que ser naquelas empresas que vão performar apesar do macro. Tipo assim, se o macro piorar, elas não vão quebrar. Se o macro melhorar, ela vai bombar, né? Então, assim, é empresa que ela tá barata apesar do macro. Muitas vezes, por exemplo, assim, alguém pode argumentar. Mas agora, usando um exemplo, agora tá ruim para a celulose. Pode ser que o macro talvez não esteja bom para a celulose, mas algum dia ele pode ficar bom, né? Então, assim, na minha opinião, o que tem que olhar? Aquela empresa de celulose, ela é muito boa, ela tem margens boas, ela tem diferencial competitivo, quais são as diferenciais em relação aos concorrentes? Nesse cenário macro ruim, ela quebra ou ela só a ação fica de lado, assim, largada, né? Mas a empresa segue ali gerando rendimento e dividendos, etc. Então, assim, eu acho que óbvio que a gente tem que olhar o macro, né? Não tem como. Não, agora eu não quero mais saber da economia brasileira, nem dos Estados Unidos, não vou olhar nada. Não é sobre isso, né? Eu olho o macro. Mas as pessoas, eu acho que às vezes elas esquecem, elas ficam tanto olhando o macro e elas esquecem, exatamente como tu falou, de analisar o que para mim é mais importante, que é a saúde financeira da empresa. E eu te digo que eu acho que isso até é porque, de certa maneira, é mais legal analisar o macro, é mais interessante, né? É mais conversa, assim, não digo de boteco, mas tem mais papo, né? Ninguém vai sentar assim e dizer, a gente pode falar sobre a China, os Estados Unidos, ninguém vai dizer, agora vamos falar aqui sobre a margem bruta histórica da Tegma. Sabe, assim, o cara não quer ouvir falar disso. E até eu fiz contabilidade, é aquela faculdade que ninguém quer fazer, não. Tem pessoas que fazem, mas assim, não é tão interessante para a maioria das pessoas conversar sobre contabilidade como é conversar sobre economia, né? Não tem a sessão no jornal de contabilidade, tem a sessão de economia, né? Que é de interesse geral, digamos assim, a economia, né? Mexe mais com a nossa vida, a inflação, os juros, todo mundo acompanha um pouco, né? O preço das coisas. Então, acho assim, é um pouquinho mais chato, talvez, mas eu acho assim que é o fundamental mesmo, na minha opinião. Tanto é que eu optei por fazer contabilidade como segunda faculdade. Porque eu acho que apesar de ser algo um pouquinho mais técnico, assim, burocrático, chato, é muito, muito, muito importante quando a gente investe em ações. Né? E aí a gente vai para aquela escola lá do Warren Buffett, de estudar, da Modaran, fundamentalista, né? Os balanços, projetar. Então, assim, é nisso que eu gasto a maior parte do meu tempo. Eu acompanho o macro, mas assim, o percentual do tempo que eu gasto é muito mais nas empresas do que no macro.
né? E eu acho que as pessoas fazem o contrário, assim, não acho, na minha opinião, posso estar errado também, não acho que é o melhor a ser feito, assim, acho que é óbvio que tem que prestar atenção nos dois, não dá para excluir o macro, né? Talvez se o cara opere aí juros e moedas, aí sim, a situação é outra. Mas eu sou analista de ações, né? Então, se eu quero ser analista de ações, eu tenho que olhar o balanço das empresas. Empresa. Se o cara vai operar juros, moedas, etc., né? Aí o negócio é outro. Boa. Então, eu tô olhando da minha perspectiva de analista de investimentos, né? De ações. Perfeito. Pessoal, para quem está chegando aí, eu estou conversando com a Cris Fenster-Seifer, analista de investimentos CNPI, gestora de fundos, consultora CVM, mais de 15 anos aí de mercado financeiro, uma influenciadora das mais citadas aí no mundo das finanças. Pessoal, é só clicar no meu ícone lá em cima, na bolinha que tem o nome dela ali também. Sigam ela nas redes sociais. Ela posta muito, cria muito conteúdo bacana. Ela é uma pessoa super divertida. Ela tem um Ah, eu Twitter gosto muito também, dos memes. muitos memes, muito legal. A gente tem que descontrair, né, Cris? A gente tem que também levar a vida um pouco mais leve, porque é pesado, né? Muitas vezes nosso dia a dia, e muitas pessoas aí dependem, né, também das nossas análises, do que a gente, enfim, passa para elas. Eu trabalho com assessoria de investimentos aqui no BTG, enfim. Cris, vamos passar para uma próxima etapa. A gente falou um pouco de Brasil. Eu quero saber se a Cris também olha lá para fora, principalmente Estados Unidos. O que tu está Sim. enxergando lá fora, setores que tendem a performar melhor? A gente viu que agora, essa semana aí passada, acho que o S&P renovou máximas, né? Então, a gente está num patamar perigoso, né? Será que vem correção? Será que segue o oba-oba? Será que tem fundamento, né? Essa alta toda, essa euforia? O que a Cris está enxergando de mercado internacional, especialmente o americano? Eu gosto mais de investir no mercado lá fora por ETFs, por falta de braço mesmo. Como eu disse, eu gosto de estudar muito a fundo as empresas, né? Então, eu acho que a gente não tem proximidade aqui suficiente para isso. Então, eu gosto muito de investir por meio de ETFs, mas é como você falou, dado o patamar aí do S&P, da Nasdaq, hoje eu não estou recomendando nenhum ETF de renda variável para os meus clientes. E Entendi. estou recomendando sim ETFs de renda fixa lá. Oi? E aí a gente tem um pouquinho de chá, que é título de curto prazo, e tem um pouquinho de TLT, que é aquela bomba de longo prazo, que é aquela coisa assim, se cair um pouquinho dos juros, o negócio sobe um monte, né? Eu Então, tenho. tem- eu tenho recomendado ETFs de renda fixa, tem alguns outros também, e tô fora dos ETFs de ações lá, pelo menos por enquanto. Para não dizer que eu tô totalmente fora, eu tenho um ETF de tecnologia, que ele é mais, não é, ele é mais da cadeia ali do lítio, da produção de energia elétrica. Ô, Cris, vamos fazer só uma pausa, porque tem muita gente aí que está nos assistindo também que desconhece esse termo ETF. Explica rapidamente o que é um ETF, qual é a vantagem de se investir através de um ETF. Uhum. Bom, os ETFs, eles são fundos de investimento. Só que, diferentemente do fundo de investimento que você compra ali na plataforma do BTG, eles são fundos que são negociados na bolsa. Você compra eles também pela plataforma, mas que nem compra ações, compra pelo home broker. Coloca o ticker, o código dele e compra. Eles são fundos que são negociados em bolsa. Então, toda vez que você quer comprar, compra pelo home broker, vende pelo home broker também. Mas assim, na operação deles, a diferença para uma ação, assim, quando você quer analisar o desempenho, é quando você vai comprar ação da Petrobras. Você está comprando só a Petrobras, né? Quando você compra um ETF, por exemplo, como eu falei, da cadeia do lítio, dentro desse fundo de investimentos negociado em bolsa, vai ter várias empresas que estão nessa cadeia, nessa indústria, né? Aí pode ter até a Tesla, que é uma fabricante de veículos, mas tem lá uma outra mineradora que tira lítio, que extrai, e tem outra que. Enfim, tem outra empresa. Tem a chinesa, a BYD. Então, assim, você está comprando um fundo, né? Uma cesta com várias empresas, como é um fundo, só que a diferença é que ele é negociado em bolsa. E eles também têm, em geral, taxas mais baixas do que os fundos que a gente encontra e que não são negociados em bolsa. Geralmente tem uma certa eficiência aí também, são taxas baixas, 0,2, 0,5, por aí. É, Consegue encontrar. acho que é passivo que chama, né? Ele simplesmente replica índices, né?
Então não tem então O ETF mais conhecido aqui, né? Eu falei de ETFs no exterior, mas o ETF mais conhecido é aquele BOVA11, que ele replica o índice Bovespa. Então, não tem um trabalho de gestão mesmo, né? De escolher, de stock picking, de escolher de ações. É simplesmente replicar aquele índice, né? Então, só que hoje em dia a indústria de ETFs é gigantesca, né? Então tem índice para tudo. Tem ETF aqui no Brasil, inclusive de cripto. E aí segue um índice, contrata uma empresa, a empresa faz o índice e aí segue aquele índice, né? Então tem ETF de small caps, e tem ETF do que vocês quiserem imaginar. Aqui já tem mais e nos Estados Unidos é absurdo, tem mais de 400 ETFs. Sim, eu acho engraçado, tem até, uma vez eu fiz um post sobre um ETF, agora me fugiu, mas era um ETF que era o ETF do capeta, ele só investia em empresas de jogos, de tabaco, de bebida, de cannabis. Então, os americanos são fabulosos, né? Eles criam ETFs para tudo. Então, é uma maneira super, digamos assim, facilitada, digamos, para um investidor novato investir, porque a escolha já está ali. Né? Digamos, quero me expor à Europa, quero me expor à China, quero me expor às indústrias de tecnologia, empresas de tecnologia americana. Tu encontra um ETF para cada uma delas, para cada um desses setores, dessas áreas que tu quer te expor, e aí tu investe através de um ETF que é, como tu bem colocou, para mim a melhor definição de todas. Valeu, Bruno. Grande presença do Bruno Lima aqui. É uma cesta de ações. Tu está comprando não uma ação, mas comprando uma cesta de ações com exposição naquele setor, né? Então, exatamente. Era uma pergunta que eu ia te fazer e tu já te antecipou e respondeu a minha pergunta. Muito deixa eu te perguntar uma coisa. Agora vamos sair um pouco de renda variável, porque assim, tu é especialista em análise de ações, especialmente as small caps, né? Essas ações que estão fora do radar, mas a gente sabe que para todo tipo de investidor nunca é recomendável investir ou se expor a uma única classe de ativos. Né? Como é que tu trabalha, então, a tua carteira de investimentos? Ou como é que tu sugere para as pessoas que contratam os teus serviços em se tratando da parte da carteira que não é de renda variável? É tudo fixa? Como é que tu orienta as pessoas que contratam a tua consultoria, digamos assim? Perfeito. Quando eu virei aí independente, né? Eu fiz o meu produto, meu site, eu pensei nisso, né? Eu pensei, bom, eu não quero ficar dependendo de uma classe de ação, porque eu acho que tem muito um viés também do cara sempre achar que aquilo que ele gosta é o que tá melhor e vender e incentivar né, e se animar mais com aquilo. Então, assim, pô, se eu tenho um produto, é muito difícil, olha, assim, o cara tem uma assinatura de ações, que ele só indica ações. Então, assim, eu quero ver quando que esse cara vai virar para o cliente dele e vai dizer, ações agora eu acho que tá ruim, não tem, né, muito upside, tá complicado, tô vendo baixa margem aí de gordura, margem de segurança, os valuations estão um pouco mais apertados. Claro que sempre vai ter ações interessantes, né? Mas tem fases do mercado onde quase que tá tudo largado, né? E tem outras que a gente já tem que ser mais seletivo. E daí eu pensando nisso também, e também pensando que com muita responsabilidade, eu não quero que ninguém exponha uma parte grande do patrimônio em algo muito arriscado. Já fiz o produto modulado para isso. Então, até por isso que o nome do meu produto é All in One, né? Porque é uma assinatura e aí lá eu recomendo renda fixa, ações. Dentro das ações tem ações de dividendos, tem inclusive fundos imobiliários, poucos, mas tem small caps, tem os ETFs ali, como eu te falei, que hoje em dia são mais de. Hoje em dia, pela situação, estão mais em renda fixa no exterior. Tem tudo, né? Por isso que é all in one. Então é a carteira completa, é como se fosse um multimercado pessoal, né? Qual é a vantagem disso? A vantagem é tributária, porque vamos falar baixo aí, né? Porque senão o Haddad vai nos taxar. Mas hoje em dia as ações ainda têm isenção de 20 mil reais por mês. E aí você consegue fazer com isso uma boa economia e quando a gente compara a tributação de alguns fundos e também a taxa de administração que acaba a pessoa aí não pagando nesse caso, né? Paga só o valor da assinatura. E
com isso a pessoa tem uma diversificação completa. Inclusive, a maior parte dos recursos eu não recomendo que esteja em ações, eu recomendo aí que esteja em renda fixa, numa combinação de pré-fixados, IPCA e também pós-fixados, a maior parcela. Até porque a nossa Selic rende bem alto, um valor bem alto, um percentual bem alto, não há por que a pessoa correr tanto risco por agora, né, nesse momento, se a gente tem uma renda fixa que paga um percentual tão alto, os IPCAs, né, NTNBs também pagando super bem aí com menos risco. Então, é uma combinação, como tem que ser, como é a minha carteira, como eu imagino que seja a carteira aí da maior parte das pessoas que diversificam, com renda fixa, renda variável, fundos imobiliários. Então, assim, como diz assim, um prato bem colorido, né? Não tem só ações, nem... e também porque isso é muito importante para mitigar o risco, diminuir o risco, mas também buscar um retorno bacana aí nas small caps e nas ações. Legal, Cris. Bom, eu tinha mais duas perguntas para te fazer, a gente já está chegando no final. Tu já mais ou menos respondeu elas, mas eu queria só te fazer uma pergunta com relação à classe de ativos de renda variável que faltou, que são os fundos imobiliários. Tu deu uma pinceladinha rápida, tenho alguns, mas já vi que, pelo jeito que tu falou, não pareceu que tu é muito fã dos fundos imobiliários. Posso estar enganado, mas tu também investe em fundos imobiliários, recomenda carteiras de fundos imobiliários. O que tu pensa sobre essa indústria que a gente está tendo algumas surpresas aí nos últimos tempos também, né, nos fundos, na indústria de fundos imobiliários aí, né? Não é que eu não sou muito fã, é mais uma questão aí de rentabilidade, né? Quando eu olho ali os fundos imobiliários, eu vejo que a maior parte deles hoje tem um risco maior do que a renda fixa, né? Mas o ganho, assim, não é tanto que justifique. Então, eu hoje estou preferindo, eu tenho indicados fundos imobiliários, tá? Tenho fundos de infraestrutura também que gosto muito, porque esses também dão uma boa vantagem tributária, não pagam imposto de renda e nem sobre ganho de capital, então, mas claro, também tem um pouco mais de risco. Mas assim, não é um preconceito assim contra o tipo de instrumento, é mais na comparação de possibilidade de retorno versus o risco, né? De volatilidade e aí do mercado imobiliário em si também, né? Com as taxas de juros subindo como estavam. Mas, claro, com as taxas de juros caindo como estão, e se conseguirem cair mais, né? Agora a grande dúvida do mercado é onde que vai parar, que vai cair, todo mundo meio que já está na conta. Mas vai parar em 10, em 9, em 8, em 7, né? Esse é grande. Então, assim, quanto mais cai a taxa de juros, mais atrativos ficam os fundos imobiliários. Mas, por enquanto, eu tenho poucos por causa da rentabilidade comparado com o da renda fixa, tá? Eu acho interessante essa maneira. Eu gosto de fundos imobiliários, eu acho que tem umas classes hoje e elas endereçam alguns dos problemas, dos desconfortos que os fundos imobiliários causam nas pessoas, uma delas sendo a volatilidade, porque são ativos de renda variável e que pagam algo parecido hoje com renda fixa, né? Claro que um pouco mais, mas como tu bem disseste, talvez não justifique o risco, né? Porque é risco de renda variável com rentabilidade próxima de renda fixa. Mas a gente tem aí também uma nova categoria agora, que são os fundos setipados, né? Que negociam fora do ambiente de bolsa, e aí o cliente não, né, o investidor não vê aquela oscilação característica, né, do preço da cota, mas por outro lado tem pouquíssima liquidez, é um mercado relativamente novo aí. Enfim, tem os prós e contras, né? Mas o pessoal meio que está, enfim, driblando alguns aspectos e criando novas maneiras, assim, para tornar talvez mais interessante o investimento em fundos imobiliários. E, Cris, então, agora, realmente chegando no final, porque já estamos chegando a 1 hora, né? Eu acho que 1 hora é um tempo bacana, né? Para uma live, para uma conversa, para uma primeira conversa. Espero que a gente converse outras vezes, que eu adorei conversar contigo. Eu queria que tu, então, fizesse o teu jabá aí. Fala um pouco da Invest 10, aí, dos produtos que tu oferece, da tua consultoria. E pegando um gancho ali, porque tu já falasse bastante aí durante a nossa conversa, né? Tu já falou um pouco, né? Pincelou bastante sobre o teu serviço aí, o teu trabalho como empreendedora no mercado financeiro. Acho muito legal, acho que tu tem que falar sobre isso aqui mesmo. Quando eu te perguntei sobre a outra parte da carteira, assim, se tu também trabalha com renda fixa,
Tu procura saber das pessoas, essas que contratam então a tua consultoria ou assinam os teus produtos, procurar conhecê-las um pouco mais através de, daqui a pouco, de um questionário como o Suitability, que as corretoras hoje, enfim, obrigam, né? Enfim, obrigam os investidores a preencher para detectar o seu perfil de investidor. Tu costuma procurar saber, né, da experiência das pessoas que assinam os teus produtos, ou, enfim, isso é responsabilidade deles, tu tá simplesmente fazendo a tua carteira, é para todo mundo, assina, faz, aperta o botão, quem aperta o botão é tu, enfim. Como é que funciona essa parte? Assim, tu te interessa assim, um pouco entender o conhecimento financeiro das pessoas que assinam o teu produto ou não? Bom, eu tenho muitos assinantes, né? Então, quando a gente fala de research, até pela questão do preço, não há como a gente atender de uma forma tão individualizada, tá? Porque são muitos assinantes. O que a gente faz, o que eu faço, é sempre passar a melhor informação, né? Então, tem várias coisas. Primeiro, que a minha carteira, ela é uma carteira que ela não é muito arriscada e nem muito conservadora. Ela é uma carteira que eu entendo que quer bater o CDI com um risco bem aceitável, né? Como eu falei, a maior parte é pós-fixados, que é a tesouro pós-fixado, que é a classe mais segura que a gente tem aí. Então, assim, partindo disso, a gente tem as variações, né? Se a pessoa ela tem um perfil de menor risco que quer correr, ela pode optar pela carteira de dividendos, que tem uma exposição menor em ações. Se ela quer correr mais risco, ela pode optar pela carteira aí com small caps, que aí, somando as small caps, vai ter uma exposição maior em ações também com maior volatilidade, mais arriscadas. Então, esse encontro do suitability no research, ele é feito por meio da informação. Eu explico, né? Primeiro eu parto de uma carteira base e eu explico aí o que a pessoa pode fazer. Essas ações aqui são mais perfil eu tenho em cada ação mais perfil de dividendos, mais perfil agressivo crescimento. Então, ali a pessoa consegue modular conforme o seu risco, nível de risco. E aí, na consultoria, que também é um serviço que eu faço, mas daí não são as assinaturas, na assinatura a pessoa recebe o material e lê e implementa. E eu tiro dúvidas. Então, assim, se a pessoa chegar para mim e tem, assim, eu tiro dúvidas de todos os clientes. Apesar de serem muitos clientes e eu não atender como na consultoria individual 1 a 1, eu atendo eles por meio de fórum, né, de perguntas e respostas e até pelo meu WhatsApp. Então, se a pessoa diz, me manda lá, seja pelo fórum ou pelo WhatsApp. Cris, eu tenho um perfil conservador, você acha que 50% em ações é muito? Eu vou responder, sim, eu acho que pro teu perfil. Então, assim, eu respondo também. Eu respondo individualmente, mas mas tem que partir da pessoa, daí a dúvida, né? Digamos assim. E tem, sim, a consultoria, isso é no serviço de research de assinaturas. Na consultoria, aí sim, daí eu sento com a pessoa individualmente, eu mapeio todos os investimentos dela, eu planilho eles, depois eu apresento para a pessoa, vejo aí uma estimativa de quanto que está rendendo, de quanto que vai render conforme as expectativas econômicas futuras. Também de acordo com o perfil dela, a gente monta aí as melhores adequações na carteira que ela já tem. Esse é um serviço que eu cobro como consultora, né? É um percentual do patrimônio da pessoa, geralmente indicado para pessoas com patrimônio um pouquinho maior, que aí vale a pena, né? Vai valer a pena para a pessoa isso. Então é isso, assim, basicamente a diferença dos dois serviços. Legal. Mas aí no site tem tudo bem explicadinho também. Tem o site na minha bio ali, tem tudo direitinho. Pessoal, eu conversei hoje, tive um prazer, foi um papo muito legal com a Cris Invest, a Cris Fenster-Seifer, uma influenciadora, analista de investimentos de mão cheia, com uma super carreira aí de mais de 15 anos, consultora, gestora de fundos, consultora CVM, uma das influenciadoras financeiras mais citadas aí, né? Qual é essa Foi a publicação? Ambima, a dos bancos. A Legal. Associação Nacional dos Bancos e depois a Folha replicou, eu acho. O Então, estudo pessoal, também. conversei com a Cris, foi show de bola. Eu vou deixar a live gravada aí durante um tempo. Assistam quem chegou e não pôde
assistir na íntegra. Sigam a Cris, clica ali na bolinha ali em cima onde tem o título da live. Sigam ela, o perfil dela super movimentado. A Cris está todos os dias publicando, expondo as opiniões dela, super embasadas em estudo, em conhecimento. Olha, era uma pessoa que eu posso realmente indicar e tenho o maior orgulho de indicar porque é certificada, é uma pessoa que vive o mercado financeiro, não de agora, mas de quase uma vida, né, Cris? Cris tem... Uma vida mesmo. Show de bola conversar contigo, te agradeço um montão aí pelo teu tempo e espero que a gente volte a conversar no futuro, Cris. Foi um prazer falar contigo. Um prazer conversar contigo. Muito obrigada pelo convite. Estou sempre à disposição. Sempre que quiser falar de algum assunto específico, pode me chamar. E também vou compartilhar essa live no meu... Depois, quando você deixa gravado, eu consigo baixar e compartilhar ali no meu Instagram também. No meu YouTube também, para o pessoal que não conseguiu ver ao vivo. Valeu. Cris, muito obrigado. Pessoal, obrigado aí pela participação de todos. Beijão pra ti, guria. A Cris é minha conterrânea. Obrigada, beijo. Até a próxima. Tchau, Valeu. tchau. Tchau, Cris.